Olá, boa tarde, bom dia, amigos do Movimento Espírita. Tudo bem com todos vocês? Estamos aqui para mais uma fala, para mais uma palestra espírita, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, queremos dar as boas-vindas a todos, que possamos cada um fazer a sua oração em casa e na sequência a gente começa então a conversar. Muito bem. Então, o tema que nós trouxemos hoje, está aí na tela, então, é o tema Técnicas da Vida, que é uma fala de Joana de Ângeles no livro, num dos seus livros de Joana de Ângeles, chamado Alerta, que é um livro muito interessante, porque como o próprio título já nos fala, é alerta. Joana de Ângeles faz alguns alertas para a gente em relação à vida. E uma delas é justamente aí a ideia das técnicas da vida, para que a gente pense sobre como lidar com a vida. Muito bem, vamos então para a nossa fala. E a primeira fala então que nós vamos ter é a seguinte, que a vida são dádivas de amor onde e como quer que se expresse. É o hálito divino, constitui bênção da forma como se manifeste. Alegrias e tristezas, felicidade e desdita, saúde e doença, poder e pobreza, são experiências por onde transita o espírito. Então vamos analisar um pouquinho a fala de Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando ela nos fala então justamente sobre a importância da vida. Veja, para ela a vida são dádivas de amor, onde e como quer que se expresse. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafio, nos momentos de conflito que a gente passa às vezes na nossa vida, os momentos em que nos exige a vida determinadas posturas, ela é sempre um ato de amor, é uma dádiva de amor. A vida é dada por Deus para todos nós, para que possamos aproveitar ao máximo os aprendizados e as oportunidades de aprendizado realmente que nós ganhamos no nosso dia a dia. A vida é hálito divino, constitui bênção da forma como se manifeste. Nós temos diversos tipos de vida, temos diversos tipos de reinos ao longo do mundo, e todos esses reinos se manifestam de uma maneira diferente. E todos eles são uma maneira boa, é uma dádiva de Deus para conosco, para que a gente possa evoluir. Tanto as alegrias quanto as tristezas, quanto as felicidades, quanto as desditas, a saúde e a doença, o poder e a pobreza. São sempre experiências por onde transita, por onde caminha o espírito. Então, nós temos aqui uma questão muito importante, porque nem só de alegrias nós vamos ter na nossa vida, mas não só também tristezas nós vamos ter. Nós vamos aí andar pelos dois. Ora teremos alegrias, ora teremos tristezas, ora teremos felicidade, ora teremos desdita, ora teremos saúde, ora teremos doença. E assim a gente vai caminhando e aprendendo, tirando aprendizados aí de todo esse processo da nossa vida. Muito bem. Um exemplo muito claro disso está lá no filme Vida de Inseto, nessa cena em que, neste momento, em que eles estão discutindo, a formiguinha está conversando com a formiga maior, eles estão ali, então, conversando do quanto a vida é difícil, o quanto que precisa para evoluir. E a formiga maior, ela vai, então, colocar ali, dizer que, assim como a pedra, a vida é como a pedra, que nós vamos imaginar que a pedra é uma semente e que, portanto, a gente vai evoluindo, a gente vai criando condições, a gente vai aprendendo, vai construindo-se na medida do possível, construindo virtudes. E assim como a semente aos pouquinhos vai germinando, nós, na nossa vida, também vamos mudando. Mas a formiguinha menor, não percebendo as reflexões que o amigo estava tentando trazer, fica insistindo, dizendo de que aquela pedra é só uma pedra, não é uma semente. E quantos de nós ficamos aí batendo a cabeça, porque a vida está tentando, às vezes, nos mostrar uma determinada situação, tentando nos mostrar
uma determinada lição e a gente está aí mais preocupado somente em ver somente o lado material das coisas, sem conseguir abranger a nossa reflexão, sem conseguir aumentar o nosso ponto de vista e ver que nem sempre as pedras do nosso caminho, de maneira metafórica, elas são realmente pedras. Às vezes são sementes que depende da gente mudar o nosso ponto de vista para conseguir, então, enxergar o outro lado das situações, das dificuldades e dos problemas que a gente vai passando na nossa vida. Então, que a gente não seja a pessoa que, quando vê um problema, só fica vendo o lado negativo do problema e não vê os outros lados que a vida, por vezes, quer nos mostrar. Nesse sentido, então, temos a fala da mentora, de que o objetivo da vida ela é sempre nós todos somos legatários dos próprios atos. Renasce o espírito para crescer, recapitulando labores, trabalhos mal sucedidos, aprendendo lições novas e se superando a cada dia. Então esse é o nosso processo de evolução, ou pelo menos deve ser assim. Trazemos problemas do passado, trazemos defeitos do passado e a gente vai então, por meio das novas lições, aprendendo novas coisas, a gente vai aprendendo e vamos evoluindo. E como que a vida age conosco? Pelo erro e pelo acerto, pelo insucesso e o triunfo, que constituem as técnicas da vida, as técnicas para a fixação da aprendizagem que o liberta das paixões, acrisolando os valores reais do bem. Então veja, o erro e o acerto, acertando às vezes, errando ainda algumas vezes, é a maneira como a vida age conosco para que nós possamos cumprir o nosso objetivo, que é o quê? Conseguir aprender lições novas, conseguir se superar, ou dito de uma outra maneira, é a técnica que a vida utiliza para nos fazer nos libertarmos das nossas paixões. É para isso que estamos encarnados na Terra, para nos libertar das nossas paixões, nos libertar dos nossos erros, dos nossos defeitos, daqueles defeitos que ainda nos martirizam o coração. Todos os defeitos, todas ainda as nossas imperfeições, elas são paixões, porque elas nos martirizam, elas nos prendem, elas nos impedem de avançar na nossa trajetória espiritual. Portanto, o caminho para a gente deixar o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a falta de perdão, a impaciência e todas as outras paixões que a gente poderia dizer, o único caminho é por meio do erro e do acerto, pois assim nós vamos fixando a nossa aprendizagem. Portanto, há momentos em que nós vamos errar e nós devemos aprender com o erro. É este o caminho que a vida nos pede, que a gente aprenda de fato com o erro da nossa vida, mas também com o acerto. Por vezes vamos aprender muito com os acertos da nossa vida, com os insucessos e com os triunfos. Ninguém aprende somente pelo triunfo, mas também ninguém aprende só pelo insucesso. A gente vai caminhando nas duas coisas. Ora, nós erramos ainda determinada coisa que deveríamos ter acertado. Portanto, aprendemos com o insucesso do qual é o caminho que não devemos seguir e vamos aprendendo com aquilo. E o triunfo, da mesma maneira, aprendemos também com o triunfo, com os momentos em que a gente acerta, em que a gente conquista um valor novo, a gente, claro, tira diversos aprendizados neste processo, com o acerto e com o erro. Há pessoas que justificam a falta de acertar na vida porque possuem um ambiente não favorável, porque possuem um ambiente que não agrada ou que não contribui muito para o processo evolutivo. Porém, perante os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos entendendo que o que interessa é a nossa postura perante os problemas, perante os erros, perante os contextos de vida que nós possuímos. Então não interessa qual é o contexto de vida que
que a gente possui, o que interessa é a maneira como eu lido com ele, se eu vou tirar dali insucesso ou se eu vou tirar dali triunfo. Então não adianta a gente criar justificativas, criarmos desculpas para o porquê que não estamos evoluindo, porquê que não estamos cumprindo com o nosso objetivo de vida. Porque, afinal de contas, depende somente de nós o nosso processo de evolução. Temos a velha historinha do Momento Espírita, a qual gostamos bastante, porque mostra muito esse processo de realmente usarmos o contexto de maneira correta. Então conta a história que havíamos então 2 irmãos que vinham de uma família totalmente desestruturada. E um deles, a história começa por ele, contando que se tornou um grande empresário, um homem de negócios, reconhecido pelas virtudes que possui, um homem de família, um pai de família, uma pessoa honesta, cumprindo de maneira correta com os seus objetivos de vida dentro da família e na sua sociedade, com os seus empregados e assim por diante. E certa vez, numa das palestras que deu a uma universidade, no final ele foi interrogado pela repórter por que ele havia se tornado aquele homem reconhecido como sendo homem de virtudes, e ele então respondeu que a mãe dele sofria muito com o seu pai, de que o pai era alcoólatra, tinha aí problemas com a questão do alcoolismo e batia na mãe. E ele viu ali o ambiente que ele não queria para a sua própria vida. E a partir do exemplo que ele que ele teve em casa, ele viu que não era aquilo que ele queria para a sua vida e que, portanto, iria ser um homem diferente. E ainda disse: eu tenho um irmão gêmeo que, depois que saímos de casa, nós perdemos totalmente o contato. Imagino que ele esteja nas mesmas condições que eu. Na outra cidade, o irmão, então, vivendo de bar em bar, batia nas companheiras, não conseguia nenhum emprego. E quando era perguntado do porquê que ele era assim, ele dizia: meu pai batia na minha mãe, era alcoólatra, e eu então sou deste mesmo jeito. E eu tenho um irmão gêmeo, que nunca mais o vi quando saímos de casa, e, portanto, imagino que ele esteja na mesma situação que eu. Ou seja, temos ali o mesmo contexto, temos ali o mesmo ambiente familiar, mas cada um escolheu, na sua vida, agir de maneira diferente com aquele contexto familiar. O que tinha os dois com o mesmo ambiente, mas um escolheu o ambiente difícil como maneira daquilo que ele não queria para a sua vida, e o outro se resignou, aceitando de que, já que a sua família era assim, então, portanto, ele iria seguir com o padrão familiar, mantendo os mesmos defeitos, não entendendo que ele é protagonista da sua própria vida, de que cada um de nós podemos mudar a nossa vida da maneira como nós queremos. Depende de nós escolhermos fazer a mudança ou não. Então, independe de pessoas, independe de contextos. O que interessa é a maneira como nós agimos na nossa vida perante os problemas que nós temos. Neste sentido, então, temos a fala de Kardec lá no Livro dos Espíritos, que nos diz que a mais importante educação é a educação moral, não pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, que cria hábitos adquiridos, ou seja, a conquista de virtudes, a conquista de valores. Esta é a verdadeira educação a qual nós devemos ter, e é a única maneira de educação que contribui para que a gente cumpra com o nosso objetivo na nossa vida, usando as técnicas que a vida nos coloca, o erro e o acerto. Somente assim é que nós vamos nos educando, nos transformando em pessoas melhores, que é, afinal de contas, o grande objetivo da nossa vida, o qual estamos aqui. Muito bem. Neste sentido, então, temos a questão do pensamento, que é fundamental neste processo de conquista de virtudes e nesse processo de nós irmos evoluindo ao longo do tempo. Então temos a fala de Joana, que o pensamento é qualquer emissão vibratória
que segue a linha por onde se projeta e retoma ao fulcro gerador da força que a impulsiona. O pensamento, portanto, é aquela força que sempre volta para a gente. O pensamento cria imagens. Nós esquecemos, por vezes, da importância que o pensamento possui na nossa vida. O quanto aquilo que nós pensamos cria imagens mentais que pode voltar para nós. E que, portanto, nós respondemos pelo aquele pensamento que nós temos. Se é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim, nós vamos responder pela aquela imagem mental que nós estamos criando no mundo da nossa vida. Portanto, temos que tomar muito cuidado com o pensamento, com aquilo que nós criamos de imagem. E a maneira de nós conseguirmos aproveitar a vida e aprender sempre, o pensamento é fundamental nesse processo, pois o nosso trabalho de burilamento começa justamente com o pensamento. Começa justamente na mente. Não é possível ter uma vida diferente, não é possível agir de maneira diferente se primeiro não pensarmos de maneira diferente, se não produzirmos outras imagens perante os problemas na nossa vida, se não for então justamente com o uso do pensamento. Temos também a questão das nossas atitudes, de como que nós vamos então errando ou acertando. E nos diz então a mentora espiritual que fostes mal sucedido num tentame, quando não conseguimos sucesso naquilo que nós esperávamos, esquece e recomeça-o otimista. Nós desistimos muito fácil às vezes dos problemas da nossa vida. Nós desistimos muito fácil às vezes das situações que nós passamos. Desistimos muito fácil de enfrentar os problemas. Já largamos mão das dificuldades muito fácil, sem insistir no nosso processo. Portanto, nos diz Joana, no seu conselho muito sábio, esquece o que aconteceu e recomeça-o otimista, tendo certeza de que uma hora o seu plano dará certo. Atravessastes, nos diz a mentora, períodos difíceis que te marcaram profundamente a vida. Mesmo conselho ou vida, esquece e prossegue no nosso processo reencarnatório. Nós temos a mania, repito, muito rápida de desistir dos problemas, desistir da nossa evolução. Portanto, esquece o que aconteceu, esquece as dificuldades que teve, esquece, claro que não é esquecer de verdade, ninguém esquece o que aconteceu, mas é esquecer sem ficar remoendo aquilo, aprendendo e seguindo em frente. Então, esqueceu, lidou com aquilo, superou aquilo que aconteceu, seguir em frente. Otimista, recomeçando sempre para conseguir cumprir com aquilo que deve ser cumprido. Então, isso é muito importante também. Joana continua os seus conselhos. Sofrestes enfermidades pertinazes na vida. Liberta-te da lembrança e vive. Quantos ficam presos quando foram doentes? Ah, porque lá no tal ano eu sofri uma enfermidade. Quando eu estive com determinada doença, aconteceu tal coisa na minha vida. E fica remoendo aquilo, como muitos remoem aí, também os problemas, ficam ali trazendo de novo para si as dificuldades que teve anteriormente. Então, nunca podemos esquecer que é preciso sempre esquecer, se libertar daquela lembrança e seguir em frente na sua vida. Isso é fundamental para o processo de evolução. Não ficar preso às amarras, às coisas que aconteceram e seguir em frente. E aí temos a famosa mensagem lá do Livro dos Espíritos, no Evangelho também, principalmente, em que se chama A Desgraça Real, onde o Espírito vai nos dizer neste capítulo de que a verdadeira desgraça não é aquela que traz situações ou consequências ruins, mas a verdadeira desgraça é aquela que, após um período que aconteceu, continua ou gerou como efeitos de longa distância efeitos ruins. Agora,
aquilo que foi uma coisa ruim, mas que no futuro gerou coisas boas, então esta não é a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça é aquela em que hoje parece ser uma coisa muito boa, mas que no futuro gerou consequências gravíssimas para a nossa própria vida. Portanto, temos que tomar muito cuidado com qual é a nossa verdadeira desgraça, ou quando dissemos que aquilo acabou comigo, ou que determinada situação me destruiu. Será que aquilo realmente é a nossa destruição? Será que aquilo realmente acabou com a sua vida? Ou é somente um processo de reconstrução que a vida está te colocando como aprendizado para a sua existência? Portanto, temos que tomar muito cuidado com o que nós entendemos como sendo a verdadeira desgraça na nossa vida. E, portanto, as enfermidades que nós já tivemos, precisamos esquecer e seguir em frente. E a mentora continua: provastes o fel da ingratidão várias vezes. Desculpa e avança. Sempre há oportunidade nova quando se deseja vencer. Quantas vezes a gente fica preso às mágoas, ficamos presos às coisas ruins que nos aconteceram, e novamente o conselho da mentora: desculpa, esquece e avança. Não fique remoendo, não fique preso àquele processo de ingratidão que possa ter acontecido com você. Não fique preso à situação negativa, às humilhações que sofreu, às penalidades que sofreu, às traições que sofreu, às ingratidões que sofreu, e siga em frente na sua caminhada e na sua jornada. Desculpa a pessoa que fez, entendendo que ela está ainda também em processo de evolução espiritual, e avança na sua jornada. Há sempre uma oportunidade nova quando se deseja vencer. Quando nós queremos seguir os conselhos de Jesus, quando nós queremos seguir os aprendizados e a estrada que Jesus nos coloca, sempre haverá um momento da oportunidade, sempre haverá uma situação nova que vai chegar, nos convidando realmente a aprendermos, nos convidando a mudarmos a nossa postura. Portanto, não temos que ter medo das situações. Desculpa, avança e entende que logo logo vai aparecer para você a nova oportunidade de aprendizado. Então lembrem, erros e acertos, insucessos e triunfos. É assim que a vida trabalha conosco para que a gente cumpra com o nosso objetivo. Ou nas palavras de Jesus: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe então também a outra face. Então isso é fundamental neste processo. Então sempre dar o outro lado, apresentar a outra face. A gente às vezes esquece de fazer isso também. Então se nos dão ódio, nós devemos regar o amor, como nos diz Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. É esse o nosso maior trabalho da nossa vida. Portanto, há muito para bendizer e louvar. Há muito para bendizer e louvar. Certamente sofrestes, todavia isto é passado. Olhe Joana nos acolhendo. Sofreu, claro que você sofreu. Todos nós às vezes passamos por sofrimentos, mas isso já é passado. Neste pretérito, neste passado, 1000 vezes houve em que sorristes, sonhastes, produzistes e amaste, e recebestes amor. Por que recordar somente o lado menos bom, aquele que te descontentou? Entre tantas coisas boas, situações boas, lembranças boas que nós temos de situações do nosso dia a dia, às vezes a gente fica preso somente ao lado ruim. Tanta coisa boa e a gente só lembra do momento ruim, do momento triste, do erro, da indiferença. E não lembramos das vezes em que sorrimos, em que sonhamos, em que produzimos, em que amamos e fomos amados. Ficamos somente presos lembrando da parte ruim, do erro que as outras pessoas cometeram, mas não lembramos das virtudes ou das conquistas que os outros fez conosco. Só ficamos lembrando do erro. E isso é um grande erro para a nossa vida. Não podemos esquecer das outras partes, das outras coisas boas que nós com certeza também já recebemos várias vezes
na nossa vida. Por fim, nos diz a mentora, liberta-te da amargura, da queixa e do pessimismo, recordando as horas boas e revivendo-as, trazendo de novo os momentos bons, relembrando os momentos bons. Se a gente tem a mania de relembrar sempre as coisas ruins, que é o que a gente chama de ressentimento, a gente ressente o que a gente viveu, mas a gente só faz isso das coisas ruins. Agora, ressentir amor, às vezes a gente não faz. Nossa, eu me senti tão amado aquele dia, então eu vou relembrar isso. Para quê? De modo a me sentir desestimulado, estimulado a prosseguir na minha jornada, ao invés de me deter na tristeza e no desânimo. Então, usar as lembranças boas, usar as lembranças positivas, usar as recordações em que fomos felizes, em que as bênçãos nos foi colocada como maneira de nos estimular para seguirmos em frente, para não entrarmos na tristeza e no desânimo. E se a gente se deixar se abater pela tristeza e pelo desânimo, a gente para, a gente estaciona na nossa marcha evolutiva. Portanto, as técnicas da vida, de erro e de acerto, têm como objetivo que a gente sempre melhore o nosso dia a dia, que a gente aprenda, que a gente conquiste virtudes, que a gente conquiste valores da nossa vida. E para isso, para a gente não precisar estacionar no nosso dia. Porque estacionando a gente não consegue evoluir e, portanto, estacionando a nossa conquista de virtudes vai ficando cada vez mais para longe ou mais demorado e, portanto, mais difícil. Devemos então nos libertar das tristezas, das amarguras, das reclamações, da queixa e do pessimismo, do desânimo, de achar que as coisas não vão melhorar ou de achar que a gente não vai evoluir, de que o momento difícil nunca vai passar e ficar preso nessas energias sem ver o outro lado de amor, de caridade, o quanto não estamos sozinhos, o quanto muitos espíritos têm nos auxiliado, contribuído para o nosso processo de encarnação. Portanto, deixe de lado tudo isso e de modo a se sentires emulado a prosseguir ao invés de te deter na tristeza e parardes na nossa trajetória. Para que a gente possa então aproveitar a vida da melhor maneira possível a partir das técnicas do erro e do acerto que ela nos coloca. Que possamos pensar sobre isso, que possamos refletir sobre este processo e que Deus nos abençoe, nos ilumine, tenhamos uma excelente semana pensando sobre como que nós estamos, afinal de contas, agindo perante as coisas que a vida nos coloca de aprendizado, ou para que o erro, caso a gente erre, que a gente siga em frente, caso a gente acerte, para que a gente possa repetir aquilo no dia seguinte. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.